Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos realmente alegres por estarmos juntos na presença de Deus, nesse tempo de culto, mas a nossa alegria é especial, porque além deste momento de menção do aniversário de 100 anos da igreja, também estamos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. E queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, todos vocês que nos visitam, né? Que você possa estar à vontade na presença do Senhor, estar à vontade em louvar, agradecer, exaltar o nome dEle por tudo que Ele tem nos dado. Eu quero fazer menção, pastor Sérgio, pastora Kátia que estão conosco, né? Pastor Sérgio é membro dessa igreja, né? E a pastora Kátia são membros aqui. Mas, na função de presidente da nossa denominação, eles estiveram uma viagem ministerial ao Japão e ficaram fora por 90 dias e retornaram há poucos dias. Então, bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. E é um prazer receber todos vocês, inclusive os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Bom, eu também quero aproveitar e agradecer a todos que oraram por nós na semana passada. Pastora Rosane e eu, juntamente com uma equipe do Parceiros de Oração, estivemos viajando. Fomos atender um convite para ministrar no Congresso de Avivamento, na Congregação Holiness de Oriente. E nós tivemos aqui um grupo de intercessores que ficou na nossa retaguarda, em oração, orando por nós. Então, só dando um feedback aos irmãos, foi um tempo muito especial com os irmãos lá de Oriente, alguns irmãos também das igrejas ali do interior, né? Poucos, na verdade, mas vieram participar em algum momento ali conosco. E foi um tempo de visitação especial do Espírito de Deus, tocando-nos, ministrando-nos, fortalecendo, ajudando-nos. Então, eu quero agradecer toda a oração dos irmãos, porque certamente foram ouvidas e respondidas por Deus. Tivemos viagem segura, tranquila, abençoada. Agradecemos também os irmãos lá de Oriente, que nos receberam com tanta gentileza, com tanto carinho. Em especial, a irmã Vera, que nos hospedou, pastor Naldo e Érica, que nos acolheram também e nos acompanharam ali durante todos esses dias. E também, agora pensando nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo aqui, hoje, né, esse momento de celebração ao Senhor, de culto ao Senhor, de menção do aniversário da igreja de 100 anos, ocorrido na semana que se passou. Também nesse momento da ceia, onde nós queremos renovar e reafirmar nosso compromisso com o Senhor. Eu quero repartir com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tem como título, A Bênção da Perseverança. E eu quero convidar vocês para lermos juntos. Eu vou pedir para projetar, são 3 textos. O primeiro é Mateus 10, 22. O segundo é Mateus 24, 13. E o terceiro, Lucas 21, 19. Então, vamos ler. Essa é a versão revista atualizada do Almeida, que está sendo projetado aí. Vamos ler juntos. Mateus 10, 22. Pode ler em voz alta para me acompanhar aí. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, Mateus 24, 13. Vamos lá? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E por último, Lucas 21, 19. Vamos lá? É a vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Muito bem. Esses 3 textos falam sobre perseverança.
E esse é o assunto que gostaria de trazer para a nossa meditação nesta manhã. Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração. Convido você a orar comigo, a abrir o seu coração e a pedir que o Espírito Santo fale conosco, né? Porque mais do que celebração, mais do que expressar gratidão ao Senhor, nós queremos que Ele nos fale, que Ele nos ministre, o que o Senhor tem a nos dizer nesse momento singular da nossa vida como igreja. Amém? Então vamos orar juntos. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Entregamos a Ti a nossa gratidão, nosso louvor, por estarmos juntos nessa manhã, neste culto de adoração ao Teu nome, no qual celebramos e agradecemos pelos 100 anos de existência da Igreja Holiness do Bosque, por tantas vidas que aqui passaram, por tantas vidas que aqui estão, e por tantas vidas que o Senhor ainda vai trazer. Nossa gratidão a Ti pela Tua boa obra. E podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, que estamos certos de que aquele que começou uma boa obra em nós, aquele que começou uma boa obra nessa igreja, há de completá-la até o dia de Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo, entregamos o nosso louvor. Senhor, e neste momento que nos prepara para recebermos, partilharmos também da ceia do Senhor, queremos nos expor à Tua palavra e pedir que fale conosco, e pedir que encha o nosso coração com a Tua voz, que todas as outras vozes se calem agora, em nome de Jesus. As vozes de preocupação, as vozes de ansiedade, as vozes que nos distraem, e tudo aquilo, Senhor, que vem para, de alguma forma, roubar a preciosa semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós comandamos e ordenamos que saia deste lugar. E que a presença do Senhor nos envolva, a presença do Senhor aqueça os nossos corações, que ao ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz que ecoa por meio da palavra, aqueça os nossos corações, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, e provoque em nós, ó Deus, uma reação de resposta à Tua palavra. Oramos por isso e nos entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus, nos entregamos à liberdade do Espírito Santo. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Talvez a primeira pergunta que esteja no seu coração é: por que num culto como esse, com uma temática tão alegre, a pregação é sobre perseverança? E me antecipando a essa pergunta, eu pensei em algumas respostas, né? A primeira coisa que eu pensei é que nós, enquanto igreja, só estamos aqui hoje celebrando 100 anos de existência, porque todas as gerações que nos antecederam, eles perseveraram firme na fé. Eles perseveraram firmes na palavra. Eles perseveraram firmes na oração. Eles perseveraram firmes na evangelização. Eles perseveraram firmes na comunhão. Eles perseveraram firmes no serviço. Eles perseveraram firmes nas contribuições. Se as gerações que nos antecederam tivessem em algum momento das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus desafios, desistido, esmurecido, com certeza nós não estaríamos aqui. Então nós somos fruto da perseverança dos irmãos que nos antecederam. E, diante disso, nós também nos tornamos responsáveis diante da geração que se foi e também diante das próximas gerações. E perseverança é a palavra-chave para que nós possamos fazer essa transição daqueles que nos antecederam e daqueles que virão depois de nós.
A segunda razão é que perseverança é algo chave na vida de todas as pessoas em todos os sentidos, né? Por exemplo, aqueles que começam vida profissional, é fácil encarar o trabalho todo dia? E às vezes você tem o trabalho dos sonhos, o trabalho que você sonhou em ter, mas no dia a dia é fácil? Todo trabalho tem os seus desafios, todo trabalho tem as suas dificuldades, todo trabalho você vai conviver com pessoa chata, todo trabalho você vai ter as lutas, e você vai ter que ter uma determinação de não desistir. Estou falando de trabalho, mas isso se aplica às outras áreas da vida. Vamos pensar na questão dos estudos, na questão da família. Quantos relacionamentos difíceis, muitos abandonam a casa, muitos homens abandonam sua função, seu lugar de homem, de pai, de marido, muitas mulheres abandonam seu lugar de esposa e de mãe, muitos filhos acabam saindo de casa, porque relacionamentos são difíceis, e é preciso ter perseverança, e isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. E, pensando nos textos que nós lemos, existe uma razão para falarmos de perseverança hoje. Perseverança aqui é um tema bíblico, é um tema que faz parte da disciplina da vida do discípulo. É um tema também escatológico. Então a Bíblia nos desafia a vivermos uma vida de perseverança. E a última razão pela qual eu estou falando de perseverança hoje é porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é um convite a renovarmos a nossa aliança com Deus. É um convite a reafirmarmos a nossa fé. É um convite a perseverarmos no nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E isso até que Ele venha. Meus irmãos, então olhando agora para esse texto que acabamos de ler, esses textos, na verdade, eu quero fazer alguns apontamentos sobre eles de maneira bem resumida, pensando no tempo que temos. Mas esse primeiro texto, que é o texto de Mateus, aqui o contexto é o capítulo 10 do livro de Mateus, é o momento em que Jesus chama os 12 discípulos, né? Vocês lembram deles? O Pedro, o André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Jesus chama esses 12 e dá a eles autoridade espiritual para expulsarem demônios, curar doenças e enfermidades, e os envia para pregar o Evangelho. Essa é a primeira vez que isso ocorre durante o ministério de Jesus, mas a Bíblia vai mostrar para nós que em outro momento, Lucas 10, Jesus chama e envia não 12, mas 70 discípulos, com essa mesma missão, autoridade para ministrar as pessoas, para expulsar demônios e pregar o reino de Deus, pregar a chegada do reino dos céus, né? E existe ainda uma outra vez, que é no momento que Jesus, ele depois de ressuscitado, chama os discípulos, e agora não só os 12, os 70, mas todos os discípulos, e antes de subir ao Pai, ele os envia, não apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não apenas nas cidades para as quais ele iria visitar, como no caso de Lucas 10, mas agora os envia a todo mundo, com o propósito e a missão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 20 em diante, Marcos 16, 15. Muito bem. E quando a gente volta para o texto de Mateus, a gente percebe que logo na primeira sessão do capítulo 10, Jesus
dá a eles importantes instruções. Jesus diz a eles aonde ir e aonde não ir. Então, vocês não entrem na cidade dos samaritanos, mas vocês procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que fazer? O que pregar? Anunciem que o reino de Deus está próximo. O que fazer? Curem enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios, né? E não se preocupem em levar provisões. Ouro, prata, sacola, sandália, bordão, isso é coisa superficial. Não precisam se preocupar com isso, né? Aonde vocês forem, vocês receberão a provisão necessária. Deus dará sustento. Digno é o obreiro do seu sustento. Então Jesus dá essas importantes instruções para eles, né? Deem a paz. Vocês receberam a minha paz. Então, onde vocês entrarem, vocês saúdem as pessoas com a paz, né? E se essas pessoas não receberem, não se importem, saiam deste lugar e vão para outros. Sacudam até a poeira dos pés. Não fiquem lá entristecidos, deprimidos, porque não aceitaram o Evangelho. Tem muitas pessoas para as quais vocês devem pregar. Fiquem na casa onde receberem vocês. E eu destaco aqui o versículo 16 do capítulo 10. Aqui Jesus diz assim, olha, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. Meus irmãos, é preciso entender duas coisas aqui. Primeira, Jesus está falando da identidade dos discípulos. Quem são vocês? Vocês não são lobos, vocês são ovelhas. Então, é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, porque muitas vezes nós temos a possibilidade de assimilar características do outro, de aprender comportamentos do outro. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, lembre-se de uma coisa, vocês não são lobos, vocês são ovelhas, mas vocês estarão no meio de lobos. E aqui Jesus está prevenindo os discípulos das dificuldades e das perseguições que eles enfrentariam no cumprimento da missão. É importante lembrar que o Evangelho de Cristo sempre vai colidir com o mundo, com a cultura do mundo e com a cultura espiritual, com o mundo que está nas trevas. Evangelho, a pregação do Evangelho, ela subentende colisão. Nós vamos enfrentar barreiras. Lembra do texto de Jesus? As portas do inferno não poderão conter. Por quê? Porque a igreja está avançando, e a igreja está avançando em direção às trevas. A luz de Deus, transmitida pela vida da igreja, vai invadir esse mundo. E haverá colisão, né? Mas lembre-se, vocês são ovelhas. Só que como ovelhas, irmãos, nós carregamos o maior poder existente nessa terra, que é o poder do nome de Jesus. Nós somos ovelha, mas a autoridade que está sobre a nossa vida é a autoridade do leão. O leão da tribo de Judá. Entende? Somos ovelha, não somos lobos, mas carregamos a autoridade do leão. Amém? Meus irmãos, e é nesse contexto que nós vamos colidir com as trevas, né? Que o mundo não o mundo vai se armar e vai resistir à mensagem do Evangelho e aqueles que propagam a mensagem do Evangelho. E é nesse momento que Jesus, ele afirma versículo 22. E é nesse contexto que ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso significa, irmãos, que a pregação do Evangelho, a conversão ao Evangelho, vai provocar resistência, vai provocar perseguição. E aqui o texto, Jesus diz claramente, vai começar em casa, vai começar na família. Eu não sei quantos de vocês foram os primeiros de suas casas, de suas famílias a se converter. Eu fui. E eu ouvi muitas vezes meu pai dizer assim, larga dessa bobagem. Larga dessa bobagem, isso não dá futuro para ninguém.
E muitas vezes, a pregação do Evangelho, a conversão do Evangelho, enfrenta resistência a partir da própria casa. Felizes aqueles que nasceram em lares cristãos. Vocês são privilegiados. Precisam dobrar o joelho e agradecer a Deus todos os dias. Porque muitos estão enfrentando perseguições terríveis a partir das suas próprias casas. E se começa em casa, imagine na sociedade, irmãos. Imagine a perseguição que vem do entorno, no trabalho, na escola. Pois é. Mas é aqui, meus irmãos, que entra essa importante afirmação de Jesus, porque ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a resposta às perseguições. A perseverança é a resposta que o cristão deve dar às dificuldades. Com certeza, é no contexto dos discípulos, daqueles primeiros discípulos, naquela primeira missão, as palavras de Jesus tinham uma implicação ou uma aplicação imediata, porque eles enfrentaram dificuldades entre a sua própria, os seus próprios compatriotas. Eles enfrentaram perseguições, eles enfrentaram resistência. Então, de uma certa maneira, essa palavra se cumpriu naquele momento. Mas há um aspecto escatológico nela. E é isso que a gente vai encontrar no capítulo 24, versículo 13. Porque aqui, no capítulo 24, o assunto do capítulo 24 não é a missão dos discípulos. O assunto do capítulo 24 é conhecido como o sermão profético de Jesus. E para alguns estudiosos é chamado do pequeno Apocalipse. Porque aqui, no capítulo 24, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos, de que sinais haveriam do fim e também da sua vinda, da sua segunda vinda. Quais sinais vão acontecer antes que o Senhor volte? Então Jesus está respondendo essas perguntas, falando aos discípulos, começando aqui pela destruição do templo. Lembra que Jesus fala das pedras? Os discípulos estão admirando, olha que construção maravilhosa, E Jesus fala assim: olha, mas tudo isso vai ruir, não ficará pedra sobre pedra. E aqui Jesus então fala da destruição do templo, Jesus fala da queda de Jerusalém, Jesus fala assim: dias virão que os gentios pisarão a cidade de Jerusalém, que haverá choro, ranger de dentes. E nesse contexto, Jesus também fala de outros diversos sinais que aconteceram, alguns já se cumpriram. Anos 70 da era cristã, Jerusalém foi invadida pelos romanos, foi destruída, o templo foi destruído, foi queimado, os judeus foram massacrados. Houve essa dispersão do povo de Deus, do povo judeu para as nações, dos cristãos que também fugiram e foram dispersos. E tudo isso aconteceu lá no primeiro século, mas há aspectos importantes das profecias de Jesus que ainda não se cumpriram, ou que estão se cumprindo nos nossos dias. E há aspectos que se cumpriram no passado, estão se cumprindo hoje e vão se cumprir no futuro. Então, Jesus está falando de muita coisa aqui, irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção, porque dos versículos 4 ao 14 do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de sinais que vão acontecer
antes do fim e antes da sua volta. E aqui Jesus menciona coisas que já aconteceram na história, mas estão acontecendo nos nossos dias, porque ele diz aqui, olha, da disseminação da estratégia do engano. Jesus fala que um dos sinais da sua volta é que o engano vai se proliferar, vai se espalhar pela terra. E qual tipo de engano? Falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, e aqui a gente pode abrir parênteses e dizer falsas igrejas, falsos pregadores, tem tudo isso, né? Mas ele diz mais, ele fala sobre guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Qualquer semelhança com os nossos dias, mera coincidência, não? Cumprimento da palavra, né? Ele fala sobre isso, ele fala sobre calamidades na natureza, terremotos. Ele vai falar sobre calamidades sociais, fome, miséria. E aí ele vai falar algo importante. Ele vai falar sobre o ódio e perseguição aos cristãos. Sinais da sua vinda, né? E por último ele vai apontar o aumento da iniquidade, o pecado sem precedente na história humana. Irmãos, Sodoma e Gomorra ficou para trás há muito tempo. Nós estamos vivendo uma escalada do crescimento da promiscuidade sem precedente na história. A iniquidade está se multiplicando exponencialmente na terra, né? E junto com isso ele diz, a apostasia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E agora vem o versículo que nós lemos, né? Bom, antes do versículo que nós lemos, Jesus também falou outra coisa. E o evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. O evangelho sendo pregado em todas as nações da terra, mesmo nas nações fechadas. Irmãos, é nesse contexto agora, não de missão, mas de sinais que precedem a volta de Jesus, no meio deste ódio, dessa perseguição, desse aumento de iniquidade, no meio do crescimento da apostasia, do esfriamento espiritual, que Jesus declara, versículo 13, que nós lemos, aquele que perseverar até o fim. Vamos repetir? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem. Meus irmãos, e agora, indo para Lucas 21, 19, o que nós vemos? Como que a gente liga essas três coisas, né? Esses três textos. Aqui em Lucas 19, 21, 19, Jesus está praticamente falando a mesma coisa, né? Ele fala da destruição do templo, ele fala da queda de Jerusalém, sinais que já ocorreram, né? Esses sinais eles chamam de os princípios das dores, ódio e perseguição aos cristãos, o evangelho sendo pregado, inclusive diante de autoridades, porque Jesus diz assim, vocês serão levados diante de reis, diante de tribunais, de juízes. Não se preocupem, o Espírito Santo vai dar a vocês sabedoria e argumento. Ninguém poderá resistir à autoridade das palavras de vocês, porque será dado pelo Espírito Santo. Então, isso tudo testemunho, né? E tudo isso são sinais antes da volta de Jesus. Sinais que apontam para o seu retorno em breve. Todas essas coisas, irmãos, indicam para nós que, quando estivermos vendo isso, o próprio Jesus diz assim, alegrai e exultai, porque está perto
a vossa redenção. Mas é nesse contexto que ele diz, então, versículo 19, né? Temos mais uma vez essa importante afirmação de Jesus sobre a nossa perseverança. Ele diz assim: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. E é verdade que muitas desses sinais já ocorreram no decorrer da história. Mas não podemos negar aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Por isso é importante dizer que os sinais continuam, né? Vamos dizer assim, usar essa expressão, piscando. Continuam latente, chamando a nossa atenção. E hoje, mais do que nunca, a perseverança, ela é um elemento essencial na vida de todos nós cristãos. Nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Mas é importante que nós continuemos firmes nessa fé, sem desistir, sem vacilar, sem voltar atrás. É muito importante que continuemos firmes na fé em Cristo durante toda a nossa caminhada até o nosso encontro com Ele. Meus irmãos, quando a gente pensa nesse ensino da palavra de Deus, é possível entender, é possível compreender que a perseverança, ela é um elemento chave para uma vida cristã bem-sucedida. Muitos começam bem na fé, mas infelizmente não terminam bem. Eu já disse outro dia aqui, eu não sei se esses números é isso mesmo, mas existe uma estimativa no Brasil que para cada cristão firme na igreja, existe um cristão fora da igreja. Então, se nós somos 40 milhões, uma estimativa, né, de 40 milhões de cristãos, existe também uma estimativa de 40 milhões de cristãos desviados. A perseverança é um elemento chave, fundamental, para uma vida cristã bem-sucedida. E quando eu estou falando de vida cristã bem-sucedida, eu não estou falando de dinheiro, irmãos, né? Eu não estou falando de sucesso profissional, financeiro. Eu estou falando de uma vida cristã que glorifica o nome do Senhor, que cumpre o propósito do Senhor nessa terra. Uma vida, sabe aquilo que Jesus fala para os discípulos em João 15:16? Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto. Fruto que glorifica o Pai. Essa é uma vida cristã bem-sucedida. Glorificarmos a Deus com tudo que temos e o que somos. E é aqui que eu estou entrando na parte final da minha mensagem, e eu quero trazer algumas reflexões importantes sobre essas afirmações. Pelo menos 3. Né? A perseverança é elemento-chave para uma vida cristã bem-sucedida. Por quê? Primeiro, porque a perseverança nos capacita a alcançar as promessas de Deus. Deus tem promessas para nós. Ele tem feito promessas, né? E as promessas estão aqui, na sua palavra. Mas entendam uma coisa, irmãos. Entre o momento que nós recebemos a promessa de Deus e o cumprimento, a concretização dessa promessa, sempre vai existir um espaço de tempo. E é nesse espaço de tempo que nós somos provados.
É nesse espaço de tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa que nós precisamos perseverar. Vocês lembram do chamado de Deus para Abraão e das promessas que Deus fez para ele? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí as promessas, né? Toda essa terra que você está pisando será tua, né? Deus leva ele a um alto do monte e mostra o norte, o sul, o leste e o oeste, e fala: toda essa terra te darei. Deus leva Abraão para fora da sua tenda e diz assim: olha, conte as estrelas se você puder. Você não pode. Pois é, a sua descendência será como as estrelas do céu. Você consegue contar os grãos de areia da praia do mar? Não? Pois é, os seus descendentes serão como os grãos de areia da praia do mar. Mas acontece uma coisa: Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. Mas Deus tinha feito uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. E o autor de Hebreus diz assim, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, passaram-se pelo menos 25 anos. De quando Deus chama Abraão, e ele sai de Harã, e ele vai para Canaã, até o momento que nasce Isaque. Cerca de 25 anos. E teve momentos difíceis. Teve momento que eles titubearam. Teve momento que eles tentaram ajudar a Deus e trouxeram uma serva chamada Agar, né? E a Sara falou: olha, Abraão, vamos ajudar Deus aí, porque Deus está demorando demais. Mas Deus disse: esse não é o meu caminho. Perseverança, irmãos. E Abraão creu, perseverou, até o momento que Deus cumpriu a sua promessa. E Deus cumpriu quando não mais havia da perspectiva humana como Sara poderia gerar um filho. E aquele foi o momento. Esse era o momento exato. Quando não mais havia possibilidades humanas de Abraão e Sara terem um filho, Deus diz: é agora, vocês estão prontos. E pela fé, eles receberam a bênção da concepção de Isaque. E Sara riu, e Abraão riu, e nasceu então um menino chamado Riso, Isaque. Porque Deus cumpriu a sua promessa. E assim acontece em muitos outros personagens da Bíblia. Em muitas outras histórias, e a própria história do povo de Israel, que retrata, né, é uma analogia da caminhada da igreja hoje, mostra para nós a necessidade da perseverança, porque Deus tira o povo do Egito debaixo de uma promessa: eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel. Só que entre a saída do Egito e a entrada em Canaã, passaram-se 40 anos. Muitos morreram no deserto. Mas aqueles que perseveraram, entraram na terra de Canaã, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o grande exemplo, Josué e Calebe. E quando Josué vai distribuir as terras de Calebe, ele fala assim: esse monte, o Monte Hermão, será do Calebe. Por quê? Porque ele perseverou em seguir o Senhor. Irmãos, sem perseverança, nós não podemos herdar as promessas. Muitos de nós recebemos promessas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos pais ou dos nossos filhos. Nós, como igreja, temos recebido promessa de Deus, de avivamento, de crescimento. Há muitas promessas de Deus liberadas sobre o nosso país. Mas será que nós estamos perseverando em fé?
Então, a perseverança é elemento essencial para uma vida cristã, nas quais as promessas de Deus vão se cumprir. A segunda reflexão que eu quero fazer sobre essa afirmação, irmãos, é que a perseverança é a resposta adequada às diversas situações difíceis que enfrentamos na vida. Situações que têm potencial de nos paralisar, de nos desviar, de nos desanimar e até de nos fazer desistir. Todos nós enfrentamos isso. Não há ninguém aqui que não passe por dificuldades, por lutas, que não enfrente desânimo. Não há ninguém aqui que não enfrente resistências espirituais, às vezes rejeição em casa, na família, no trabalho. Todos nós já tivemos. Alguns de nós estamos tendo hoje. E quem não teve ontem e não está tendo hoje, pode acreditar que vai ter amanhã. Situações que vão tentar te destruir da sua fé. E um bom exemplo disso é o texto de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Porque lá Paulo está defendendo o seu ministério. E sabe um dos argumentos que Paulo usa para falar que ele era chamado, escolhido por Deus? Não era o tanto de igrejas que ele tinha plantado, o tanto de pessoas que tinham se convertido, as curas, os milagres que ele tinha realizado, mas o nível de perseguição, de lutas e dificuldades que ele tinha enfrentado. Porque lá ele fala dos açoites, lá ele fala dos apedrejamentos, lá ele fala dos naufrágios, lá ele fala das perseguições, lá ele fala das lutas, das dificuldades, do momento de fome. Lá ele fala dos trabalhos, das vigílias e dos jejuns. É isso que ele está falando. A vida cristã, por si só, irmãos, é um campo de batalha. É um campo de batalha. Engana-se e engana quem prega um evangelho que não tem luta. Porque as lutas são instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a transformação do nosso caráter. O ferro é forjado com fogo, martelada e água. E é nesse momento, irmãos, que a coisa mais importante é perseverarmos. E é por isso que Tiago escreve, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o varão que suporta a aprovação. Tiago diz assim, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E o que ele está dizendo? Que a perseguição virá para todos. Alguns podem e vão desistir, mas bem-aventurado aquele que perseverar. Aquele que se manter firme, constante, que não retroceder. E aí o autor aos Hebreus, ele diz assim, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a salvação. Se você é, diga amém. Glória a Deus. E nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que já foi citado aqui pelo João Paulo, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Fim da vida, o apóstolo Paulo olhando para toda a sua caminhada, preso em Roma, e ele diz assim, olha gente, está acabando, a minha hora é chegada. Irmãos, eu não vejo tristezas na palavra de Paulo, embora o seu sofrimento, mas ele diz assim, a minha hora é chegada, mas eu combati um bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, são palavras que nós desejamos ouvir no momento do nosso funeral, é ou não é?
E eu espero que tenha alguém lá no dia para falar, e se não tiver, talvez eu me levante e fale, né? Mas eu espero que alguém leia esse texto para mim, viu, Rosana? Escreve aí, né? Né? Nós desejamos ouvir, né? Mas olha só, para que nós ouçamos essa palavra, é importante que a gente não desista. É importante que a gente persevere. É importante que nós sejamos como Paulo. Olha, passamos por açoites, levamos pedrada, passamos fome, né? Ficamos descalços, né? Naufrágios, não sei se é 3 ou 5 vezes. Eu já não ia mais andar de barco de jeito nenhum, né? E aí ele fala, e os falsos irmãos, então? Tudo isso. Mas nada disso teve o poder de fazer desistir da sua caminhada com Cristo. Tudo isso foi usado por Deus para aperfeiçoá-lo, para fortalecê-lo, porque ele perseverou. E a última coisa que eu quero falar sobre perseverança, irmãos, é que a perseverança é um elemento essencial. É um elemento chave na vida cristã bem-sucedida, porque a perseverança gera legados espirituais. Todos nós estamos aprendendo e estamos ensinando com a nossa vida. E a perseverança, irmãos, ela gera legados. Eu falei para vocês um pouquinho no começo sobre a caminhada da igreja nesses 100 anos. Todos nós somos devedores daqueles que nos antecederam. Só que a nossa dívida não é paga para eles, a nossa dívida é paga para a próxima geração. Sabe, nós estamos aqui porque recebemos legados espirituais. Agora a pergunta é, que legado nós vamos entregar para a próxima geração? Irmãos, pense nisso como uma corrida de revezamento, né? Uma corrida de troca de bastões. Um atleta precisa passar o bastão para o outro atleta sem deixar cair. Assim somos nós. Assim é você, assim sou eu, né? Nós somos chamados a transmitir o legado de espiritualidade, de fé, de amor, de firmeza, de consagração, de oração, de ensino da palavra, o legado de comunhão com Deus, o legado de evangelização que nós recebemos. Nós somos chamados a transmitir esse legado para a próxima geração. E se nós falharmos nisso, nós estamos condenando a próxima geração. Nós estamos condenando. Conceitualmente falando, irmãos, legado espiritual é diferente de herança. Nós podemos deixar herança. Herança está relacionada a tudo aquilo que nós deixamos de patrimônio físico. Mas legado, conceitualmente falando, tem a ver com exemplo. Tem a ver com modelo. Tem a ver com inspiração. Nós somos chamados por Deus para sermos ícones de fé, de consagração, de obediência, de firmeza para as gerações que estão olhando para nós. E se nós falharmos na nossa perseverança, eles irão ver. Eles irão ver. Irmãos, a Bíblia tem um tratado sobre legado espiritual, Hebreus capítulo 11. Ali, o autor de Hebreus, ele traz um relato do legado de fé de todos aqueles que nos antecederam na caminhada com Deus desde Abel, o primeiro adorador. Desde Abel ele começa a pontuar vida de homens e mulheres que perseveraram firmes. Alguns tiveram feitos memoráveis, mas outros foi um legado
de perseverança em meio às provações. Porque ele diz, muitos sofreram espólios dos seus bens, tiveram as suas casas arrasadas, foram torturados, ele fala lá, esfolados, cortado ao meio, mas eles não negaram a sua fé. Legados de perseverança. E lá no capítulo 13, versículo 7, ele diz assim, por isso, olha aí o poder do legado espiritual. Ele diz assim, considerai os vossos guias, aqueles que ensinaram a vocês a palavra de Deus. Considerai o fim da sua vida, como eles viveram. E aí ele diz assim, o finalzinho do versículo 7, capítulo 13. Imitai a sua fé. Legado espiritual. Exemplo a ser seguido. Por isso Paulo, ele dizia em muitas vezes, em algumas das suas cartas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, só alguém que persevera vai poder dizer isso. Só um pai que persevera vai poder chegar para os filhos e dizer assim, filhos, siga o meu caminho. Só avô e avós de tchãs, bachãs, que perseveram, vão poder olhar para os seus netos e dizer assim, netinhos, sigam o meu exemplo. Exemplo de perseverança. Meus irmãos, essa palavra de perseverança, ela é muito importante para nós. Ela é essencial para esse momento. Não só porque nós estamos completando 100 anos. E os 100 anos é um desafio para olharmos para o passado. Para honrarmos a memória daqueles que nos antecederam e agradecer a Deus pela vida daqueles que foram fiéis. Mas os 100 anos é um momento também de avaliar a nossa vida. De ver como nós estamos vivendo. Essa igreja, no hall de membros, tem 373 pessoas. Nós temos que olhar para nós, como que está a minha vida hoje, como eu estou vivendo. Não só na lente do exemplo daqueles que nos antecederam, mas sobretudo, à luz da palavra de Deus. De avaliar a nossa caminhada com Jesus, o nosso compromisso com Deus. Mas os 100 anos também nos leva a pensar nas próximas gerações. Como João Paulo diz, construção está sendo feita, né? E talvez muitos de nós não vamos ter tanto tempo de aproveitar essa construção. Então nós estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e tudo mais. Mas é mais do que isso, irmãos. Outro dia eu falei aqui sobre os templos monumentais da igreja na Europa que estão se transformando em depósito, em bares, danceterias. Por quê? Porque eles construíram o templo, mas eles não construíram o edifício vivo que é a igreja. Eles falharam. Em muitos lugares da Europa, berço do avivamento, a igreja está reduzida a pouquíssimas pessoas. Então nós, nesse momento dos nossos 100 anos, nós precisamos fazer lição de casa. E entender qual é a nossa responsabilidade com crianças, jovens, adolescentes, a próxima geração. Eu estou falando agora com os adultos aqui, não os idosos, os adultos jovens. O bastão está sendo entregue para você. Levante-se, posicione-se, porque nós precisamos gerar legados espirituais na vida daqueles que estão olhando para nós. Mas não apenas isso, irmãos, e eu estou finalizando agora. Esse momento é um momento extremamente difícil da história da igreja. Eu não sei vocês, mas se você está acompanhando a perseguição, o mapa da perseguição aos cristãos no mundo, não para de crescer.
O que está acontecendo nos países do norte da África, e a gente não vê isso na mídia, é horrível, irmãos. Não dá para assistir os vídeos dos cristãos que são mortos diariamente só por serem cristãos. Irmãos nossos, que estão selando com sangue, o seu próprio sangue, não é o sangue de Cristo não, é o seu próprio sangue, eles estão selando a fé. Porque os radicais, os extremistas radicais, invadem igrejas armados, matam mulheres, homens e crianças, estupram mulheres, queimam as igrejas, assassinam os pastores. Está acontecendo agora, irmãos, hoje. Especialmente na Nigéria. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Ser cristão é crime. Os filhos na escola são treinados para denunciar os pais. Se você for pego com uma Bíblia, você vai para um campo de trabalho forçado. E não sai dali mais. Se você não renunciar a Cristo. Irmãos, isso está acontecendo hoje. A igreja está passando por isso. Talvez você e eu, glória a Deus, estamos aqui no Ocidente, né? Ainda desfrutamos de relativa liberdade. Mas eu não quero ser profeta do caos, mas eu preciso ser verdadeiro com vocês. Dias ruins estão por vir. Estamos vivendo, irmãos, dias ruins, muito ruins, e vão ficar pior. Essa semana, enquanto eu estava lendo esse texto, não era essa mensagem que eu ia pregar, mas eu tive um momento, assim, bastante reflexivo, que mexeu muito comigo. Porque no nosso país, as situações que nós estamos enfrentando, e não apenas no nosso país, mas os países do Ocidente, a coisa tem ido de mal a pior, meus irmãos, de mal a pior. E os cristãos estão sendo hostilizados, perseguidos. E nós não estamos isentos dessa possibilidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Deus, na força do seu poder, porque a igreja vai ser peneirada. A igreja vai ser peneirada. Os cristãos Nutelas, infelizmente, não vão resistir. Então, meus irmãos, precisamos nos posicionar. Nós desejamos, como diz JP, né? Não vamos estar aqui, né? Mas 100 anos pela frente, né? Nós desejamos correr essa caminhada, passar o bastão, mas nós precisamos ser modelos de perseverança. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos a perseverarem na fé, porque a palavra de Jesus é essa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei como essa palavra toca o seu coração, eu não sei. Talvez você que está me ouvindo aqui seja uma das pessoas que tem perseverado a seguir o Senhor, assim como Caleb. E agora, nesse momento da ceia, você vai ter a oportunidade de reafirmar esse compromisso com o Senhor Jesus, participando da ceia. Mas talvez hajam entre nós pessoas
que tem passado por momentos tão difíceis na vida, às vezes de perseguição, de frustração, de decepção, de fraqueza, que perdeu aquele fogo do primeiro amor, que se sente longe, afastado do Senhor, e que precisa, diante dessa palavra, se reconectar com Deus. Precisa renovar e refazer o seu compromisso com Jesus. Eu não sei se é essa a sua situação, mas, seja qual for a situação, quero dizer para você que esse é o momento ideal para isso, porque nós estamos diante da mesa do Senhor. E a Bíblia diz que diante da mesa do Senhor, cada um examine o seu coração. Examine a sua vida. E o padrão, meus irmãos, não é a vida do outro. O padrão de exame é a palavra de Deus. Então, cada um de nós, olhando para nós, diante do Senhor, precisamos nos avaliar, né? E fazermos o que a Bíblia diz. Examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar é olhar para dentro. É consertar com Deus coisas que precisam ser consertadas. Examinar é se arrepender, é pedir perdão, é perdoar, é liberar perdão. Então, diante da mesa do Senhor, eu quero convidar vocês para esse momento agora, né, de olharmos para nós, né, de pensar na nossa caminhada com Deus, de pensar no desafio de viver uma vida de perseverança. Se estamos perseverando, maravilha, ok, vamos reafirmar o compromisso de perseverança com o Senhor. Se não estamos, é o momento de nos reconectar, de nos reposicionar, de renovar a aliança com Deus. Deus nos convida a renovar e reafirmar a nossa aliança com Ele. Dias difíceis virão, irmãos, mas o Senhor Jesus diz assim: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como o Senhor venceu, nós vamos vencer. Você crê nisso? Bem fraquinho, né? Amém. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor agora, pensando na sua vida, na sua realidade, no seu momento. Louvado seja o nome de Jesus.